Quem vai subir na Série B? A pergunta de R$1 milhão que a gente vai tentar responder mais um pouquinho com esse vídeo aqui, porque a gente vai analisar o histórico de desempenho de cada um dos times, vamos comparar um time com o outro, vai ser muito maneiro, os 8 times que estão brigando pelo acesso agora, desempenho, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticas e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, o dia em que acabamos de bater 100 mil inscritos no canal, então eu agradeço muito a você que está inscrito nesse momento e você que vê todos os vídeos e não está inscrito, confere, às vezes você acha que está inscrito, mas você não está. Confere se você está inscrito e ativa o sininho, muito importante, para participar das lives com a gente, temos lives todas as noites. E hoje, cara, a gente vai ver o gráfico de desempenho de cada um dos times. Calma que não é coisa tensa de entender não, você vai entender direitinho. Eu vou mostrar aqui, a gente vai usar o SofaScore, patrocinador do nosso canal, que eles têm ali uma tabela da Série B muito boa. Essa é a tabela atual, o número de pontos está aqui desse lado, tá? Você já tá careca de saber a tabela da Série B para você que segue aqui o canal. A gente tá falando disso o tempo inteiro. E o que a gente vai fazer hoje é o seguinte, ó. A gente vai ver aqui, ó, por exemplo, a gente vai clicar nos 8 times, tá? Eu tô colocando ali até o Atlético Paranaense, fechei a porta no Atlético Paranaense, o Cuiabá tá bem distante aí dessa briga por acesso nesse momento da Série B. Então a gente vai clicar aqui no Atlético Paranaense, vai abrir a página do Atlético Paranaense no SofaScore. E a gente vai ver isso aqui, ó, o gráfico de desempenho do Atlético. Isso aqui, o que quer dizer, cara? Isso aqui, ó, é a posição dele na tabela, tá vendo? Primeiro, quinto, décimo, 15º, 20º. E aqui embaixo, nesse eixo, são as rodadas. Então aqui, ó, na primeira rodada, o Atlético Paranaense foi líder, chegou a ser líder da Série B na primeira e na terceira rodada. De lá pra cá, meu irmão, foi só ladeira abaixo. O Atlético chegou no fundo do poço aqui por volta da 7ª rodada e voltou ao fundo do poço ali na 19ª rodada. E da 19ª rodada em diante, aqui bem no início do retorno, o Atlético Paranaense começou a subir de produção até chegar no pico naquela 7ª vitória consecutiva. Chegou aqui na 26ª rodada, o Atlético chegou no pico, voltou à 4ª colocação e de lá pra cá já está sem vencer aí a 4 partidas consecutivas. Esse é o gráfico de desempenho do Atlético, né? O Atlético tem uma barriga no seu gráfico, né? Um time muito inconstante que teve uma grande recuperação aqui nesse momento. Quando a gente vem pro gráfico ali do CRB, que é um time que vence muito em casa e perde muito fora, esse é o gráfico normal, né? Aqui, ó, CRB joga em casa, vai pra liderança. Perde, joga fora, perde, cai pra fora do G4. Aí sobe em casa, volta pro G4. Perde fora, sobe, vence em casa, perde fora, vence em casa, perde fora. Olha aqui, ó. Aí perdeu algum jogo em casa aqui, caiu mais ainda na tabela e venceu, continua na mesma posição. Então vai ser um gráfico muito inconstante, porque olha aqui, ó, o CRB, ele venceu, ele é o melhor mandante, venceu 12 jogos em casa, mas fora de casa ele é o 16º visitante, venceu só 3 jogos. Então vai ter esse gráfico assim, realmente bastante inconstante. E é difícil um time sem regularidade, você já deve ter ouvido isso em algum lugar. Pontos corridos é regularidade, então é difícil. A gente parte pro Criciúma, cara. O Criciúma teve um crescimento alto, né? Dá pra dizer que a linha do Criciúma, ela é uma linha estável, né? De crescimento. Começou ali muito mal, você que não se lembra, né? O CRB chegou a ser vice-lanterna da Série B aqui na 8ª rodada. E de lá pra cá, o CRB aí, ó, o Criciúma faz uma campanha de recuperação excepcional, né? O Criciúma só tem subido na tabela da 8ª rodada em diante. Começou a recuperação ali na metade do primeiro turno, deu uma arrancada ali com algumas vitórias seguidas, depois teve uma sequência sem vencer e depois arrancou de vez ali no final do primeiro turno e principalmente no retorno, onde o Criciúma era o líder até bem pouco tempo. E ele vem crescendo até chegar na liderança, ficou na liderança algumas rodadas e desde que atingiu a liderança caiu de produção. E nesse momento saiu do G4 da Série B. Então você vê aqui, cara, que o Criciúma tem um início de desempenho. Isso aqui é preocupante, tá? Esse gráfico do Criciúma. Por quê? Ele tem um início de desempenho muito ruim. Ele cresce muito, né? Ali no meio da Série B, ele cresce muito de produção e parece que perdeu o gás, né? Parece que subiu muito e chega no momento em que começa a cair de produção. A gente vê ali, ó, a tabela do Criciúma, ele venceu um jogo nos últimos 5. Isso é preocupante, até por isso que saiu do G4, mas está ali nesse momento a um pontinho de distância do Novo Horizontino. Tem que retomar esse gráfico aqui, apontar para cima de novo. Já houve momentos nessa arrancada, né? Quando você vê aqui, ó, é um gráfico de constante crescimento, mas tem ali um momento de queda de produção, é normal, tá vendo? Teve aqui alguns momentos de baixa, aqui de novo teve um momento estável, aqui baixou, subiu e baixou de novo. Então, é normal ainda esse desempenho do Criciúma, não tem nada de anormal, não quer dizer que o Criciúma vá despencar na tabela, mas é um ponto de atenção o fato desse gráfico estar apontando para baixo nesse momento. A Chapecoense tem um gráfico mais estável, provavelmente, né?
Ela começa na primeira rodada muito lá embaixo, mas na terceira rodada ela já tá lá em cima. E aí cresceu, teve seu pior momento aqui na 13ª rodada. Teve ainda um valezinho aqui, ó, tá vendo? Um momento em que perdeu 4 partidas seguidas aí recentemente, mas voltou a subir. E a Chape tem um gráfico estável, tá? Dá pra chamar o gráfico da Chape sempre ali entre os 10º e o... Ainda nunca atingiu a liderança a Chape, né? A Chape ainda não atingiu a liderança, mas tá sempre entre os 10 primeiros colocados. A Chape tem um nível de desempenho bastante linear. Novo Horizontino é outro time que provavelmente o gráfico vai estar muito linear, tá vendo? Ó, começa muito bem, aí tem ali, que é normal, né? Tem uma instabilidade ali no início, tinha acabado de trocar de treinador, troca de novo de treinador, dispara na tabela e mantém a regularidade desde a 9ª rodada até aqui a 29ª, até a 33ª, está ali perto do G4 ou dentro do G4, na 5ª posição. Então o Novo Horizontino é um time muito, muito regular. Goiás foi o time mais regular durante um bom tempo, né? Goiás fica ali na primeira posição por muitas rodadas, fica entre a 2ª e a 1ª rodada, e agora nessa fase de... Olha aqui como é que tá o gráfico do Goiás apontando para baixo. Tá começando a subir aqui, tá? Ao final dessa rodada, esse gráfico vai começar a apontar para cima porque Goiás venceu e subiu algumas posições. Mas é muito... Cara, isso aqui é o gráfico mais preocupante, tá? Um time que se mantém no topo o tempo inteiro e do nada, na reta final, tem uma queda tão acentuada assim. Preocupante essa queda de desempenho do Goiás. Houve um fator de mudança, que é a troca de treinador, que pode resolver alguma coisa, mas o Goiás tá preocupando nessa reta final. O Remo foi um zigue-zague danado, né? O Remo teve muitas inconstâncias, né? Saída do seu treinador, o Daniel Paulista, né? Olha aqui, ó, o Remo começa muito bem. Quando o seu treinador sai ali por volta da 8ª, 9ª rodada, ele despenca na tabela. Chega o novo treinador e não consegue fazer o time andar, tá vendo? Ó? O Remo ganha muitos jogos fora, ganha poucos em casa, não consegue andar, fica nessa faixa aqui de 6º, 7º colocado. E aí despenca na tabela na reta final de Antônio Oliveira, né? Despenca na tabela, chega até a 12ª posição. Parece que vai dar adeus à briga pelo acesso. E do nada chega Guto Ferreira e o gráfico do Remo vem numa recuperação excepcional. São 6 vitórias consecutivas do Leão do Norte. E tá jogando muita bola, tá subindo de produção, me parece que na hora certa, né? Então o gráfico do Remo mostra, diferentemente do Goiás, né? O do Goiás tá numa queda acentuada exatamente nesse momento. O do Remo tá numa ascensão muito acentuada exatamente no momento decisivo, faltando 4 rodadas para terminar. Me parece um time que está ali num viés de alta, né? Não só pelo que joga em campo, mas aqui as estatísticas mostram também, né? O Remo é o time mais em alta do momento. E o Coxa é o time mais linear da Série B, tá? Começa inconstante, mas desde que atinge ali a sua estabilidade dentro de campo, inclusive, não saiu mais do G4 ali desde a 9ª rodada, né? Desde a 9ª rodada não, aqui, ó, desde a 8ª rodada que o Curitiba não sai do G4, é líder aí já muitas rodadas consecutivas. O Curitiba é o time mais constante da Série B e não é à toa que está na liderança, né? Lembra? É constância, né? Pontos corridos é constância. Agora a parte mais legal, a gente consegue comparar, olha só. A linha azul é o Remo, a linha verde é a Chapecoense. Por que eu coloquei a Chape aqui, cara? Porque a Chape é o próximo adversário do Remo. Então a gente consegue comparar aqui, ó, Chapecoense com o Remo, ó. Na maior parte da Série B, o Remo esteve na frente da Chape. O Remo é a linha azul. Tá na maior parte da Série B, o Remo esteve na frente. Ali na 16ª rodada, a Chape passa o Remo e desde então está na frente, tá? Desde então está na frente. Nesse momento, quando a gente olha para a tabela, o Remo está na frente, mas a Chape tem um jogo a menos. Se a Chape vencer o jogo, ela ultrapassa o Remo de novo. E aí teremos um jogo, um confronto direto na próxima rodada, que o Remo pode finalmente passar a Chape de novo, né? Mas quando você vê aqui, e aí quando você muda o time aqui, ó, você vê a diferença, por exemplo, do Atlético Paranaense pro Remo, por exemplo, ali, ó. O Atlético começa na frente do Remo, o Remo passa o Atlético, teve um momento ali na 12ª rodada que o Atlético dá uma ressuscitada, mas geralmente o Remo passou mais tempo na frente do Atlético do que o contrário. E aí, assusta ver, por exemplo, eu tô comparando só com o Remo, mas depois eu vou comparar com mais times. O Goiás, cara, olha como assusta ver a tabela do Goiás, o tempo inteiro na frente dos seus principais adversários e agora eles estão passando o Goiás, olha lá. A gente bota o Remo, a gente bota, por exemplo, aqui a Chapecoense, a mesma coisa, ó, a Chape acaba de passar o Goiás, como é preocupante a situação do Goiás, tá? O próprio Criciúma, olha lá, o Goiás praticamente na frente do Criciúma o tempo inteiro, o Criciúma passa o Goiás, só o Coxa que provavelmente vai estar ali, ó, tá vendo? Brigando com o Goiás, que foram os times que ficaram mais tempo brigando na Série B, tá vendo?
Ficaram mais tempo brigando na Série B pela liderança, então tem uma constante troca de posição entre esses times. Atlético e Coxa, olha só, o Atlético esteve na frente do Curitiba somente na primeira rodada e aqui na terceira rodada. De resto, o Curitiba, né, tá levando esse Atletiba da Série B no bolso, né? Porque ficou na frente, tá na frente do Atlético desde a quarta rodada e deve terminar assim, pelo caminhar da Série B, o Atlético não deve terminar na frente do Coxa mais, né? Então o Coxa praticamente dominou, né, essa campanha de Atletiba aí contra o Curitiba, né? Contra o Atlético Paranaense. Quando a gente coloca aqui, ó, Curitiba versus Criciúma, que teve essa briga também, né? O Criciúma esteve na frente só em 2 rodadas ali do Coxa, né? Houve essa briga por liderança em determinado momento. Hoje a briga por liderança se resume a Chape e Coxa. A Chape só esteve na frente do Coxa aqui, ó, na sexta e na sétima rodada. De resto, o Curitiba ficou na frente todas as outras rodadas. E voltando pro gráfico entre o Remo e o Curitiba, que é o Remo é outro time que briga por liderança, o Remo só esteve na frente do Curitiba aqui ao longo dessas rodadas, né? Da quinta até a oitava, nona rodada. De resto, o Coxa esteve na frente o tempo inteiro. São os 3 times que brigam pelo título. Dupla repá, né? Quando a gente pensa em Remo e Paysandu, né? Pra gente colocar um outro clássico de um time que está lá embaixo na tabela. O Paysandu nunca esteve na frente do Remo em toda a Série B. E o gráfico do Paysandu, ele é constante por um jeito negativo, né? Ele saiu da zona do rebaixamento só na 16ª rodada e na primeira rodada. As únicas 2 rodadas que o Paysandu esteve fora da zona do rebaixamento. E é o time que mais tempo ficou na lanterna, inclusive, né? Está lá desde o início do retorno, na 21ª rodada, voltou para a lanterna e não saiu até agora, né? Então a situação do Paysandu tá periclitante. E, cara, quando a gente pensa, por exemplo, no CRB contra o Remo, por exemplo, tá vendo, ó? Houve bastante troca de posições entre CRB e Remo, para você ver que esses times não foram tão constantes assim na tabela da Série B. E uma coisa que vai te surpreender, cara, é quando a gente cruza ali, ó, Coritiba com o Novo Horizontino, cara, nosso Novo Horizontino. Olha como que o Novo Horizontino tem uma campanha muito estável, cara, sempre muito próximo do Coxa e começa a se distanciar nessa reta final, né? O Novo Horizontino nunca consegue manter essa constância até o final. Vamos ver se nessa temporada ele consegue, mas é interessante como que ele sempre esteve próximo dos líderes, né? Quando a gente bota ali o Goiás também, que foi um líder durante boa parte lá, o Novo Horizontino sempre esteve muito próximo dos líderes e é um pouco assustador. Ver o gráfico do Avaí também é interessante pra gente ver como é que o time tinha muito potencial, ó. O Avaí é a linha verde, como ele teve muito potencial. E quando estoura aquela crise dos vários meses de salário atrasado, olha como é que o Avaí só despenca, ó. Ele esteve ali brigando por acesso até o final do primeiro turno, praticamente, e despenca e não volta mais para essa briga. Impressionante como que a administração do Avaí prejudicou um pouco. A do Atlético Goianiense, ó, quando a gente compara com a do Novo Horizontino, também, né? O Atlético faz uma campanha muito ruim no primeiro turno, quando tenta subir é tarde demais. A do Atlético Paranaense, idem, faz uma campanha muito ruim, sobe, chega a passar o Novo Horizontino e depois perde o fôlego e cai de produção. Então, muito interessante ver essas situações. E, cara, qual é o time mais constante, né? Qual é a nossa conclusão com esse vídeo, né? Briga por acesso. O time mais constante, sem dúvida nenhuma, é o Curitiba. Então, é mais um motivo pra gente falar que o Curitiba deve conquistar o acesso. Novo Horizontino e Goiás foram times bastante constantes. O Goiás preocupa um pouquinho, porque ele tá numa queda de desempenho muito acentuada no momento, apesar de vir de vitória. Remo tá subindo muito de produção nesse momento. A gente viu em gráficos de outros times, né, que alguns times que dão essa arrancada às vezes perdem o gás. Não acho que o Remo vá perder o gás até o final da Série B. A gente tá muito na reta final, o time tá muito empolgado, muito concentrado, então eu acho que tá crescendo na hora certa. Esse gráfico do Remo nas últimas rodadas tá muito linear. Então Coxa, Remo, Goiás muito constante, mas com uma tabela muito difícil. Novo Horizontino e Chape também, tá? No momento são os times os favoritos ao acesso. O Criciúma acabou ficando para trás e o Atlético também precisa ir de um desempenho muito forte nessa reta final, né? Vou botar de volta aqui o gráfico do Atlético para você entender o que eu quero dizer, ó. O Atlético Paranaense, ele tem que retomar, ele tem que refazer isso aqui, ó. Aquela sequência de vitórias lá, das 7 vitórias seguidas, o gráfico dele tem que fazer isso aqui de novo para que ele conquiste o acesso. E nunca é fácil você dar uma guinada assim no seu desempenho, né? Só que nada mais é do que você mudando o seu desempenho, você indo contra a força que estava muito ruim e mudar de vez, né? É algo que o Goiás precisa fazer agora também, ó. A força que o Goiás tem que fazer para se recuperar é muito grande, né? Para ele retomar
ali e ter um gráfico em V, voltar exatamente para o lugar onde ele estava, tem que fazer uma força muito grande. Então, Coxa, Remo estão com desempenhos muito fortes nesse momento. Novo Horizontino também tem um desempenho que traz, um desempenho histórico que traz segurança. A Chape também, então Coxa, Remo e Chape são os desempenhos mais seguros. Goiás e Novo Horizontino correm por fora por essa quarta vaga. Criciúma e Atlético Paranaense vão ter que melhorar muito o seu desempenho nessa reta final junto com o Goiás. Então, meu irmão, comenta aqui embaixo o que você achou do vídeo, se deu para entender, se você gostou da análise sobre os times mais lineares e os melhores desempenhos da Série B. E, obviamente, comenta para quem você tá torcendo e quem você acha que vai subir. Te vejo no próximo vídeo. Se inscreve no canal, deixa a curtida aí se você não deixou, se você esqueceu, deixa a curtida antes de sair. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!